que sobe no deserto. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela aguarda com ansiedade, ela aguarda com alegria, mesmo passando pelos desertos da vida, um grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Enquanto nós estamos aqui, você entra no deserto, sai do deserto, entra em outro deserto e sai também do deserto, e a cada deserto que você passa, a experiência que você tem com Deus, a cada deserto que você passa, vai acrescentando a tua fé, e quando você acha que o deserto não vai ter fim, você olha para trás e diz: passei por tantos outros desertos e não passei só, o Senhor passou comigo, e nesse deserto, por mais prolongado que seja, por mais difícil que seja, eu sei que não estou só, e sei que Deus está comigo e vai me abençoar e vai me dar vida. Você pode aplaudir o Senhor. Quem é essa que sobe no deserto, mas vem encostada ou abraçada, vem junto do seu amado? A igreja, ela tem a Jesus Cristo como seu amado. Nós somos a igreja amada de Jesus, e Jesus também é o nosso amado. Irmãos, vai chegar um dia em que não ouviremos falar mais de deserto, não ouviremos mais falar de provação, não ouviremos falar mais de dificuldade, adversidade, de lágrimas, de dor, de sofrimento, porque está chegando o tempo em que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. As mesmas pessoas, elas correm de um lado para o outro procurando só as coisas perecíveis. Glória a Deus. As coisas que muitas das vezes aqui na terra vai lhe servir de bênção. Glória a Deus. Mas Jesus, ele disse que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu não entendo, porque numa campanha, em um culto de propósito, tanto aquele que é crente quanto aquele que não é, ele é abençoado, ele é curado, Deus
Irmão, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão se esfriando na fé, muitos estão, como se diz, chutando o pau da barraca por qualquer coisa, né? E lá no livro de Mateus, no capítulo 24 do livro de Mateus, se você ler o capítulo 24 todinho, você vai ver que tudo que está escrito ali já aconteceu ou está acontecendo. Jesus disse que nos últimos dias haverá guerras, rumores de guerras, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, pestilência, fome, terremotos em vários lugares. Está acontecendo ou não está no dia de hoje? E todas as vezes que você liga o jornal e vê o aumento da violência, porque hoje o ser humano tira a vida do outro como se estivesse matando um inseto, matando uma barata. E muitas das vezes a pessoa nem remorso tem. Quer dizer, não se arrepende, nem remorso tem. Temos que dizer, se eu pudesse fazer, eu fazia de novo. Porque perdeu o sentimento humano. Então nós estamos vivendo como igreja, aquele que serve a Deus, como uma igreja que está no deserto, mas é uma igreja que está se levantando do deserto, é uma igreja que está saindo do deserto, encostada, abraçada com o seu amado. E o desejo desta igreja não é sair de um deserto e entrar no outro, mas é sair desse deserto e ir para as mansões celestiais, passar a eternidade com Deus. Hoje, cada 10 crentes que tem dentro da igreja, 5 perdeu a alegria da salvação. Ele diz, eu sou da igreja tal, pastor fulano é meu pastor, mas pergunta para ele, se Jesus voltasse agora, você tem certeza que você seria salvo? A maioria não tem certeza nem da própria salvação. Perderam a alegria da salvação, perderam a alegria de servir a Deus, perderam a alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Já não oramos mais como orávamos antes, não buscamos mais a Deus, irmãos. A maioria só busca a Deus quando há uma extrema necessidade. Não é buscar a Deus por amor, não é buscar a Deus por aquilo que Ele é, mas é buscar a Deus simplesmente por aquilo que Ele vai dar, por aquilo que Ele vai abençoar a vida da pessoa. Quantas pessoas eu encontrei na rua, sumiu da igreja. Ah, pastor, o dia que eu estiver precisando, eu vou lá de novo. Não é precisando de Deus não, irmão, é precisando de um milagre. E é triste você ouvir isso. Ah, o dia que eu estiver na prova de novo, vou lá na igreja. O dia que eu estiver precisando, eu vou lá. Quer dizer, eu só vou à igreja, eu só vou até Deus, eu só vou buscar Deus por mera necessidade. Irmãos, o maior milagre, passamos pela Semana Santa, o maior milagre foi Jesus ter morrido no nosso lugar, porque aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para nós. E Jesus está voltando. Eu, de vez em quando, eu falo aqui na igreja e sempre falo por onde eu passo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Lucas capítulo 17, versículo 26, 27 e 28. Jesus ele disse, nos últimos dias vai ser igual ao dia de Noé. No dia de Noé comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. Noé pregou 130 anos e ninguém se converteu. Só a família de Noé entrou para dentro da arca e foi salva. Eles só foram acreditar depois que o dilúvio desceu sobre a terra. E aí foi tarde demais. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando de pessoas que só querem saber de festas, só querem saber das suas orgias, só querem saber das coisas que o mundo oferece, mas se esquece da eternidade. Se esquece que se morrer sem Deus, acabou, não tem mais jeito. E essa escolha é nós que fazemos. Eu sempre digo aqui que ninguém manda Deus, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus também não manda ninguém para o céu. Vai para o inferno quem quer e vai para o céu quem quer. A escolha é sua, é nós que escolhemos o caminho que nós vamos tomar. Agora, servir a Deus não é fácil, irmãos. Servir a Deus, às vezes você sofre, você chora.
Deus. Amém, meu irmão? Amém. Deus, Ele quer abrir porta de emprego para você? Claro que Ele quer. Deus quer te prosperar? Claro que Ele quer. Está escrito na palavra, eu sou o Senhor que te sabe. Ele quer ver você com saúde? Claro que Ele quer. Está escrito no Calvário, Ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Deus, Ele quer libertar pessoas da tua casa, da tua família, quer. Mas é primeiro você passar pelo processo de libertação. Porque não adianta você querer a libertação do filho, da filha, a libertação do pai, da mãe, do esposo, da esposa, sendo que existe áreas na sua vida que você tem débito com Deus e você precisa se libertar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmão, Jesus está voltando. E lá em Daniel capítulo 12, no versículo 4, bem antes do nascimento de Jesus, Daniel profetiza e diz que nos últimos dias a ciência não ia ser somada, mas a ciência ia ser multiplicada. Glória a Deus. Você já pensou, Tiago, se Daniel pudesse ver os aviões que você vê hoje, os carros que você vê hoje, os navios que nós vemos hoje? Hoje você pega um aparelho de celular, você coloca lá ao vivo, você conversa com alguém que você... A pessoa está lá no Japão, você está vendo ela no celular, você está conversando com ela te vê e você vê ela. Glória a Deus. Isso é ciência multiplicada. Eu vim de uma época que eu cheguei a ver pessoas que pegavam água de poço, era uma lata aqui, outra aqui, um pau aqui assim nas costas e a pessoa carregando água. Não tinha água encanada. Luz era vela ou lamparina. E aquele que tinha uma condição melhor, aqueles lampião a gás. Amém? Muitos não tinham luz elétrica. Uma certa feita eu fui, há muito tempo atrás, na região de Minas Gerais, tinha um tatu que tinha acho que 2 anos que estava numa lata de banha. Eu pensei, esse troço deve estar podre, estragado. Estava não, irmão. Estava mais fresco se estivesse dentro de um freezer. Mas as pessoas, antigamente não tinha freezer, não tinha geladeira e guardava suas carnes dentro de lata de banha. Hoje você tem freezer, geladeira, fogão elétrico, fogão a gás, micro-ondas. Já deixa pronto na geladeira, bota no prato, leva no micro-ondas e come. Isso é ciência multiplicada. Hoje eu vivi a época que TV a válvula movida a soco para ver se funcionava na cirúrgica. Você pegou essa época, Lucas? Televisão a válvula? Não? Tem certeza? Televisão a válvula. Quem pegou essa época aí? Televisão a válvula. Dava burro na televisão para ver se as válvulas encaixavam no lugar. Enchia a antena de bombril, irmão, para ver se pegava uma boa imagem. TV colorida era coisa de rico. Pessoas que juntavam dinheiro para comprar. Mas não é porque a imagem era colorida, não. Comprava uma tela cheia de cor e colocava na televisão para dizer que era colorida. Mas era a mesma coisa, não mudava nada. E a pessoa se achava, só que dava bem. Hoje você tem televisão que é um computador. É verdade ou não é? Na televisão você entra no Google, no YouTube, você entra no tudo pela televisão, você, através da internet, você entra. E irmãos, para cumprir o que Daniel profetizou, se hoje tiver um terremoto em qualquer lugar do mundo, um terremoto, um maremoto, qualquer coisa que ocorrer, na hora eles filmam, joga para o satélite e o satélite vai jogar a imagem para dentro da sua casa. E você vai assistir ao vivo aquela cena. Isso é ciência multiplicada. Então não tem como fugir da Bíblia. Não tem como ficar procurando Deus só para poder ter uma porta de emprego. Para Deus te ajudar a pagar aquela conta que você fez sem pensar. Porque não vai gastar é bom demais, mas de pagar dói. Verdade. E tem gente que não tem noção, começa a gastar, depois vem o desespero na hora de pagar.
Meu Deus. Então nós sabemos que a Bíblia, ela se cumpre a cada dia. O apóstolo Paulo, estando na cidade de Tessalônica, segundo alguns estudiosos, que chega a dizer que alguns deles achavam que morreu, acabou, não tinha vida após a morte. Eu não sei se Paulo estava no velório, eu não sei se Paulo estava pregando na igreja, eu não sei o que Paulo estava fazendo, mas ele escreve a este povo dizendo que com a voz de arcanjo, que com a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, e aquele que estiver vivo subirá para encontrar com o Senhor nos ares. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 14, versículo 16 e diante. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo de Deus. E Deus, o propósito de Deus, nós não aceitamos a Jesus apenas para dizer que somos crentes, e nem para dizer que somos um santão, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Claro que isso vai abrir porta para você viver no pecado, mas aquele que acha que é santo demais, que não tem pecado, está mentindo para ele mesmo, e todo mentiroso é filho do diabo. Aleluia, Mas glória o a que Deus Deus. ele quer que você seja um pecador, que reconheça seus pecados, que reconheça suas falhas, que reconheça que Jesus morreu para te salvar, e que Jesus também morreu para te dar uma vida eterna, porque a vida aqui na terra ela é passageira. Você pode viver até os 70, os 80, 90, até os 100 anos, mas um dia a morte vai chegar até você. Mas e depois da morte, qual vai ser o seu destino? Então nós temos que viver os dias de hoje, não como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Biblicamente falando, nós já vemos que a igreja do Senhor, ela já está saindo do deserto, ela já está tomando o caminho rumo ao céu, mas não está só, ela está abraçada, ela está agarrada com o seu amado, que lhe fez promessas eternas aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, fazemos campanha, fazemos propósito, porque eu creio que Deus opera milagres em campanha. Tem pessoas que não gostam, amém? Tem pessoas que às vezes é contra alguém botar uma garrafa d'água, uma peça de roupa, um pedido de oração em cima de uma mesa, diz que não precisa disso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, né, que Deus vai ungir aquela água, Ele vai ungir porque você crê. Se você crê que aquela peça de roupa que você colocou ali, a pessoa que for vestir vai ser curada, vai ser liberta, Deus vai fazer porque você crê. Tudo é possível que crê. Mas às vezes, irmãos, nós ficamos com a nossa mentalidade só nisso. Eu vou lá na igreja para que Deus possa me revelar. Eu vou lá na igreja para Deus abrir aquela porta de emprego para mim. Eu conheço um monte de gente que frequenta a campanha em vários lugares, mas no sábado e no domingo está na porta do bar enchendo a cara de bebida, irmãos. Ele recebe milagre, recebe, porque teve fé, mas ele está longe, está totalmente afastado de Deus. E se morrer sem Jesus, vai morrer condenado e conhecendo a verdade. Por quê? Porque ouviu, porque viu e porque sabe que o que está fazendo é pecado aos olhos do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então existe a diferença em você buscar o seu milagre até receber, e você buscar o seu milagre, mas entregar a sua vida para Deus. Porque quando você entrega a sua vida para Deus, independente de Deus dar para você o que você está buscando ou não, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Se Jesus voltar, você vai subir para o céu. Mas e aí, se você está atrás do milagre? E tem uns que é a cara de pau, né? Se você convida para vir um culto, ele ainda pergunta: quem é que vai estar pregando lá hoje? É assim, igreja? Quem é que vai estar pregando lá hoje? Dependendo do pregador, hoje eu não vou lá, é fulano que está lá. Quer dizer, não é Jesus que está no culto não é para Deus. A pessoa quer escolher quem é que vai pregar, quem é que vai louvar, quem é que vai estar lá. Se
Deus é Deus. É reconhecer que você é dependente dEle, Ele não é dependente de você. E que tudo que você busca e quer vai vir dEle, porque dEle, por Ele foram feitas e criadas todas as coisas. O dia que for fulano que estiver pregando, eu vou. E o que outros falam assim, aí, o irmão, a irmã que vai pregar hoje tem revelação. Irmãos, a maior revelação do culto é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Tem as pessoas que são usadas em revelação, glória a Deus. O missionário Marquinhos usado muito em revelação, glória a Deus por isso, é um homem de Deus, tem mais de 21 mil conheço para respeito. Mas nós temos que vir à igreja, já sair de casa oferecendo o seu culto. Deus, eu estou indo na tua casa, oferecer meu culto a ti, a minha adoração a ti. O Senhor sabe o que eu estou passando, conhece o meu coração, sabe das minhas necessidades. E se entregar para Deus, não é viver cheio de desculpa, cheio de mentira. Às vezes falamos, ei fulano, você quer hoje aceitar a Cristo, hoje não dá, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, e não sabendo que o dia de amanhã não pertence a nós. Hoje eu estou pregando aqui para você, amanhã você pode estar aqui no meu velório, porque eu não sei do dia de amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza, a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí eu tenho certeza. Amém? Ah, Deus me deu o carro que eu estava buscando, eu não vou na igreja mais não. Ah, Deus me deu o marido que eu estava querendo, eu não vou na igreja mais não. Estou ficando por outro, não conseguindo casar, para que eu vou querer saber de igreja? Porque se eu arrumo um macho na rua aí, é melhor. A gente tem essa mentalidade. A gente não pode misturar as coisas. É buscar primeiro o reino de Deus, é priorizar a Deus, é se entregar para Deus e falar, Deus, está nas tuas mãos a minha história, está nas tuas mãos o meu futuro, está tudo entregue nas tuas mãos, faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade, e eu creio que o Senhor não vai me decepcionar, e eu creio que o Senhor vai me abençoar, e o teu nome será glorificado na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? A Lu que anda muito por aí deve ter ouvido tudo isso, não, Lu? Não vai acreditar mais não, Lu. Deus me deu um marido que eu pedi. Você já ouviu isso? Ah, Deus me deu um emprego que eu estava pedindo. Ah, o irmão que me levou lá e já recebi umas 10 revelações, nada acontece. Isso não é cultuar a Deus. Então a palavra de Deus para você nessa noite é: a igreja do Senhor ainda continua no deserto. Repete comigo. A igreja do Senhor continua ainda no deserto. No Deserto. deserto tem escorpião, deserto tem serpente, deserto tem falta de água, mas deserto tem providência de Deus. Amém, Jesus, eu creio. Deus. Enquanto estamos aqui, saímos do deserto, entramos no outro, porque os desertos da vida é a faculdade de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E não adianta você pregar milagre, cantar milagre, se você não viver milagre. É nos desertos que Deus vai se revelando, Deus vai te mostrando o caminho, e você cava aquele deserto e entra em outro. Mas as experiências que você tem com Deus, você sabe que Deus ele continua do teu lado e você não está só. Amém. Mas a igreja ela está preparada, ela está agarrada com o seu amado que é Jesus. Ela já está se preparando para sair desse deserto, para sair dessa provação, para sair dessa adversidade e nunca mais entrar em outra provação, e nunca mais entrar em outra adversidade, porque no céu não tem mais luta, lá no céu não tem morte, lá no céu não tem choro, não tem lágrima, lá no céu não tem dor, aleluia. É um novo céu, uma nova terra, um novo nome e uma nova vida, e isso está preparado para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Tem um louvor que, ele é um louvor que acho que um ano que lançaram ele. Eu gostei muito daquele louvor que tem uma realidade. Se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, Deus, quem sabe não? Deus, Continua sendo Deus. Se Deus quiser, aí, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Sabe que nós vamos viver isso, irmãos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se a enfermidade vir, se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus. Será que nós vamos viver nessa fé? Por que o povo ficou ficando rodando no mesmo lugar? Eles estavam debaixo de promessa. Aí tem gente que fala assim, que promessa na vida do crente não morre. Morre sim, irmãos. Mas não é Deus que mata, não. Quem mata é você mesmo, sou eu mesmo. Nós matamos as promessas. Nem Moisés entrou na terra que foi prometida, nem ele. Só Josué e Caleb e as crianças que cresceram, nasceram no deserto. Os meninos, as crianças entraram. Josué e Caleb do Egito só foram os dois. Aí quando Deus estava perto de tirar eles e levar, vinha murmuração, vinha reclamação. Se levantavam contra Moisés, se levantavam contra Deus. E ficaram rodando no mesmo lugar. Aí tem pessoas que têm 10, 20 anos de igreja e ficam rodando e não saem da aprovação. Porque coloca na mão de Deus e tira da mão de Deus. E quando tira da mão de Deus, começam as murmurações. Amém? Missionário Marcos? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Deus tem milagres grandes e tremendos na tua vida. Mas o maior milagre é o seu nome escrito no livro da Bíblia.